pode sentar, obrigado. Eu pretendo ser bem breve, para a gente pensar um pouco aqui. Irmãos, esse texto bastante conhecido nos revela 3 pessoas nesse texto. E eu pretendo falar dessas 3 pessoas, depois a gente encerra. Possivelmente a maioria das coisas que eu vou falar aqui você já ouviu, a maioria delas. Só que o escritor aos Hebreus disse que nós não precisamos buscar coisas novas. Ele nos ensina dizendo que nós precisamos pôr mais diligência às coisas que já ouvimos, a fim de que em nenhum tempo nos desviemos delas. Então, a igreja que prospera não é a igreja que fica com novidade, é a igreja que observa as coisas antigas que servem de edificação de fato para aquela igreja. E a igreja de Jesus, ela ouve a voz de Jesus. Então, possivelmente, não vou trazer nenhuma novidade aqui a você, mas meu interesse é nós colocarmos mais diligência às coisas que nós já ouvimos, para que a gente não se desvie delas. Irmãos, esse texto aqui, ele retrata uma conversa de Jesus com o apóstolo Pedro, e Jesus fala algumas coisas que servem de lição para a nossa vida. Esse diálogo de Jesus com Pedro nos revela, em primeiro lugar, eu disse para o irmão que ele nos revela pelo menos 3 pessoas. Em primeiro lugar, aqui ele fala a respeito da pessoa do diabo, se é que eu posso chamar o diabo de pessoa. Mas para a gente se tornar mais didático, para facilitar a nossa compreensão do texto, não acho estranho se eu falar aqui, se eu usar a palavra pessoa para me referir ao diabo. Na verdade, a melhor palavra seria personificação ou entidade. Enfim, a primeira personalidade que nós vemos aqui no texto é do diabo. E é Jesus que está falando do diabo. Ele diz para Pedro, como se a parte dos outros 11, uma coisa que o diabo fez que ninguém viu. Jesus nos revela a pessoa do diabo nesse primeiro ponto. Ele diz a Pedro: Satanás vos pediu para vos cirandar, ou para vos peneirar como trigo. Então, Jesus revela aqui que o diabo estava fazendo uma coisa que ninguém viu. Ninguém viu o diabo fazendo, mas ele estava fazendo. E Jesus esclarece, Jesus elucida isso, ele traz à luz aquilo que estava oculto aos discípulos, dizendo: vocês não viram, mas o diabo vos pediu para arrebentar com vocês. A expressão cirandar aqui era um costume judeu antigo, eles recolhiam o trigo e colocavam num lugar onde eles batiam no trigo. Tem pelo menos 2 interpretações. A primeira é que ele batia no trigo para que a palha voasse e caísse no local só a semente do trigo. Então, essa expressão de Jesus, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, ele usa essa metáfora de um homem trabalhando no trigal, como que dizendo que ele pediu para espancar vocês, para bater vocês, para açoitar vocês, para cair sobre vocês numa violência tão grande que de vocês só sobraria a palha, só sobraria o restolho. E o que é interessante é porque nenhum deles viram isso acontecer. É Jesus que revela. A primeira coisa que a gente aprende nesse primeiro ponto, quando Jesus nos fala a respeito da pessoa de Satanás, é que ele sempre está fazendo coisas que nós não acreditaríamos que é ele, mas de fato é ele. Jesus nos revela que o diabo está trabalhando de uma maneira escondida que muita gente não viu e sequer vai ver. Quando Jesus diz, revelando o que o diabo estava fazendo, ele está ensinando para eles e particularmente para nós também, que o diabo sempre está trabalhando e muitas vezes nós não percebemos. Existe um texto no livro de Samuel, onde a Bíblia diz que Davi se orgulhou do seu poder, do seu exército, das suas vitórias. Então ele separa pessoas para contar o número de soldados de Israel.
a fim de constatar quão numeroso era o seu exército. E a Bíblia diz que alguém o disse que não fizesse aquilo, porque era manifestação de orgulho, e que ele simplesmente reconhecesse que não era pelo número de soldados que Israel vencia, mas porque a mão de Deus estava sobre aquele povo. E Davi, teimando, envia os seus representantes para contar quantas pessoas tinham quantos soldados tinham em Israel. E a Bíblia diz que Deus se ira, e Deus começa a se vingar da manifestação de soberba de Davi, e começa a ferir o povo. E talvez você conheça a história, e Davi se arrepende, e Deus aplaca a sua ira e retira a sentença. Só que no primeiro livro de Samuel, no segundo livro, quando você lê, a moral da história vai estar mais ou menos assim. Era uma vez o rei Davi que se orgulhou do exército e quis contar quantos soldados tinham, e Deus não gostou e acabou punindo ele. Mas quando você lê o texto paralelo no livro das Crônicas, a Bíblia diz que Satanás incitou Davi para fazer aquilo. Se a Bíblia não revelasse que tinha uma ação do diabo por trás de Davi, a gente acreditaria simplesmente que ele, por sua própria conta, fez aquilo. Isso quer dizer que o diabo está muitas vezes agindo atrás de algumas circunstâncias e nós nem vemos e nem percebemos. Quando Jesus nos fala a respeito de Satanás aqui, nós precisamos entender outra coisa, que quando Jesus fala sobre o diabo, sendo ele uma personalidade, ele nos ensina que o diabo não é fraqueza da mente de alguém. Que o diabo não são problemas psicológicos. O diabo existe. O diabo é real. O diabo está trabalhando contra nós. Jesus nos revela o intuito do diabo: peneirar os servos de Deus, destruir os servos do Senhor. Então, quando ele nos revela a respeito do diabo, ele também está nos dizendo que o diabo sempre está trabalhando para nos destruir. Sempre está trabalhando para atrapalhar a nossa obra, para a glória e para o avanço do reino de Deus. Todas as coisas que atrapalham você de avançar no reino de Deus sempre têm origem no diabo, sempre. Se por acaso você esmoreceu na sua vontade de louvar a Deus com a sua voz ou cantar, possivelmente tem uma ação do diabo por trás. Se você tem o coração ferido a ponto de não ter mais desejo de vir à casa de Deus, e você diz, não, é melhor ficar em casa do que congregar com os irmãos, possivelmente tem uma obra do diabo por trás. Se você não tem mais desejo de abrir esse livro e meditar na sua palavra que permanece para sempre, possivelmente tem uma ação do diabo por trás. Se você tem amigos que mais te afastam de Deus do que te aproxima de Deus, possivelmente tem uma ação do diabo por trás. Se você se relaciona com pessoas que mais afastam você da vontade de Deus do que atraem você para a presença de Deus, tem uma ação do diabo por trás. Jesus nos disse que a ação do diabo é sempre no intuito de nos afastar de Deus e de arrebentar com a nossa fé. Então, quando Jesus nos fala do diabo, ele está querendo que a gente preste atenção nas suas obras, para que a gente ande atento. O apóstolo Pedro diz, sede sóbrios, vigiai, pois o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele fala do diabo, ele fala da ação do diabo, ele fala da vontade do diabo, mas ele abre o versículo dizendo assim, sede sóbrios, vigiai. Como que dizendo, só é possível vigiar e prestar atenção se nós formos sóbrios, se nós prestarmos atenção naquilo que está acontecendo. É por isso que a Bíblia nos fala do diabo, a fim de que nós identifiquemos as suas obras. Eu estou dizendo para você que esse texto nos revela 3 pessoas. A primeira que nós vimos aqui é a pessoa do diabo. A segunda pessoa que o texto nos revela é a pessoa de Pedro, apóstolo de Jesus. E quando a Bíblia usa Pedro identificando as suas fraquezas, não é porque Deus tem prazer de revelar a fraqueza de Pedro. Ele está dizendo para nós que, como Pedro, nós temos as mesmas peculiaridades, as mesmas tendências, as mesmas propensões. Quando ele nos fala sobre Pedro, ele tem o interesse de falar da nossa incapacidade como ser humano. Jesus chega a dizer nesse texto, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes.
que é que Pedro diz aí no versículo de número 33? Se você não fechou a Bíblia, eu acho que todo mundo fechou, então eu leio aqui para você. No 33, Pedro diz assim: Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Jesus disse: mas você vai me negar hoje. E Pedro disse: como que dizer? Quase que disse: o Senhor está enganado a respeito de mim. Eu sou mais forte do que o Senhor imagina. Eu sou melhor do que o Senhor acha. Eu amo o Senhor e o Senhor está dizendo aí que eu vou te negar antes de amanhecer o dia. Mas eu estou pronto até morrer, se for o caso. Quando esse texto nos fala sobre Pedro, ele está querendo falar de nós mesmos. Que nós, como seres humanos semelhantes a Pedro, muitas vezes nós fazemos vista grossa diante do perigo e a gente acredita que a gente é melhor do que o que de fato a gente é. Quando a gente escuta pregações exortando a igreja, encorajando a permanecerem na presença de Deus a fim de que não caiam, a gente pensa tudo, menos que a palavra de Deus está falando com a gente. A gente pensa, deve ser com aquele outro irmão lá, deve ser com aquela outra irmã lá, nunca conosco. A gente sempre subestima a nossa fraqueza. A gente sempre está achando que a gente é melhor do que o que de fato a gente é. A gente sempre alimenta o engano de que a gente acerta mais do que o que de fato a gente acerta. A gente sempre se auto-engana achando que a gente não erra tanto assim, sendo que nós como seres humanos sempre somos propensos aos erros, como seres humanos. Se tem uma coisa que nós temos de certeza como seres humanos é possuirmos fraquezas. Todos nós temos fraquezas, alguns numa área, outros em outra, mas todos temos. A Bíblia diz que quem diz que não tem pecado é mentiroso e faz da palavra de Deus mentira. Se eu perguntar a você aqui se você tem pecado e você disser não, eu vou ter que dizer, você não tinha até agora, porque você acabou de mentir. Porque todo mundo tem pecado. Todo mundo, como ser humano, tem os pés escorregadios. É por isso que a gente tem problema de lidar com os irmãos mais fracos, porque a gente não suporta os erros alheios. A gente não quer gastar tempo com pessoas que erram, sendo que nós erramos em outras áreas. Alguém disse em certa feita, não condene quem errou só porque ele pecou um pecado que se tornou público e o seu não. Todos nós temos erros. Outra coisa que quando o texto nos revela a respeito de Pedro, identificando a sua fraqueza e identificando a nossa fraqueza, era a mania que ele tinha de alimentar o engano de que tinha controle sobre o seu futuro. Jesus disse, olha, antes de amanhecer você vai me negar 3 vezes. E ele diz, não vai ser assim. Como que dizendo, olha, o Senhor quer conhecer mais da minha vida e do meu futuro mais que eu? A gente vive, é por isso que a nossa geração é a mais ansiosa de todas as épocas, de todas as eras. Porque o que é ansiedade? É excesso de futuro. A gente pensa no amanhã, no amanhã, no amanhã, no amanhã. Não que a Bíblia condene ser precavido, nós precisamos sim trabalhar para o futuro, mas nunca achando que a gente controla o futuro. A maior prova de que a gente não controla a nossa própria vida nem o nosso futuro é que muitos problemas que a gente está enfrentando nós não enfrentaríamos se pudéssemos resolver. E a maior prova que Deus nos deu esse ano que a gente não tem controle sobre a nossa vida e sobre o futuro é que o mundo parou contra a vontade da maioria das pessoas. Parou tudo. Deus estava nos informando, vocês não têm o controle da vida de vocês e muito menos o controle do futuro. E aqui o texto nos fala a respeito de uma terceira pessoa e eu vou comentar e eu encerro. A primeira pessoa que nós vemos aqui é a respeito do diabo. A segunda pessoa que nós vemos aqui é a pessoa de Pedro que nos representa. E a última pessoa que nós vemos no texto é a pessoa bendita do Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Percebam, o diabo está no texto, o homem está no texto, mas Jesus também estava lá. E aqui é Jesus que começa dizendo, Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, como que dizendo, vocês não viram, mas eu vi. Isso é maravilhoso, porque se nós dependêssemos das coisas que o diabo está fazendo, que a gente vê, a gente já teria falido. Mas graças a Deus que Jesus vê aquilo que nós não estamos vendo. Ele disse, o diabo quis destruir vocês, mas eu vi. Vocês não viram, mas eu vi o diabo querendo destruir vocês.
Eu quero dizer aqui para você que você só está na presença de Deus porque Jesus vê toda a obra do diabo. A Bíblia diz da 1 de João: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Desfazer, irmão, tem esse sentido. Alguém faz e o outro desfaz. O diabo monta, Jesus desmonta. O diabo arma, Jesus desarma. O diabo prepara, Jesus desmantela. Ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Vocês não viram o diabo contra vocês, mas eu vi, porque os seus olhos são como chama de fogo. Ele diz: eu vi. E o que é que o Senhor fez, Jesus? Versículo 32. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Ele disse: olha, o diabo ia acabar com a raça de vocês, mas eu vi, e eu fiz uma oração ao Pai, por cada um de vocês. Quando a Bíblia nos fala a respeito de Jesus aqui, ele está dizendo: tem o diabo, que é muito mais inteligente que nós. Em Apocalipse 12, na metáfora, João diz que ele tinha 7 cabeças. Isso quer dizer que ele é muito mais inteligente do que todos nós juntos. Já não basta o diabo que quer nos matar ser mais inteligente que nós. Mostra Pedro sempre gostando mais de pecar por causa da nossa natureza pecaminosa. Aí junta o diabo mais inteligente que nós tentando nos destruir. E a gente gostando ou sendo inclinado pela nossa natureza caída. Gostando não é a melhor palavra, eu preciso melhorar isso. Sendo inclinados a pecar por causa da nossa natureza caída. E aí imagine qual seria o nosso fim. O diabo contra nós e nós contra nós mesmos. Mas Jesus aparece na história. E a Bíblia mostra ele acima de nós e acima de Satanás. Ele diz: eu vi a obra do diabo e eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Deixe marcado aí comigo, por gentileza. Abre lá comigo a carta aos Hebreus, capítulo 7. Hebreus 7, a partir do 22. O texto diz assim: Jesus tornou-se assim a garantia de uma aliança superior. Tem outra tradução que eu gosto mais, que diz assim: Jesus foi feito fiador de um melhor concerto. Versículo 23. Na verdade, aqueles antigos sacerdotes foram feitos em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Ele está dizendo assim: era sumo sacerdote atrás de sumo sacerdote, e não poderiam continuar o ministério, porque eles morriam. É isso que o texto está dizendo. Mas este, em relação a Jesus, permanece para sempre. Ele tem o seu sacerdócio perpétuo. Versículo 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele está dizendo: todo sacerdote intercedia a Deus pelo povo, mas eles morriam, e era preciso substituir aquele sacerdócio por outro. Até que esse morresse, vinha outro. Aí ele morria e vinha outro. Mas Jesus permanece sacerdote para sempre. E ele diz o seguinte: como que perguntando para nós, o que é que paralisava o ministério dos sacerdotes? A gente responderia: a morte. Aí ele diz: e a morte em relação a Jesus? A Bíblia diz que, sendo ele já morto, não morre mais. A morte não podia conter a Jesus. A Bíblia diz que ao terceiro dia foram soltas as ânsias da morte, porque ele não podia ser contido por ela. A morte não conseguiu segurar Jesus. Aí o escritor aos Hebreus está dizendo: já que todo sacerdote tinha um ministério interrompido na morte, e Jesus não morre mais, isso quer dizer que ele vai continuar orando por nós por toda a eternidade. Aí Jesus aparece aqui para Pedro, volta lá no texto. Ele diz: Satanás os pediu para arrebentar com vocês, como vocês fazem com o trigo, para a palha voar. Mas eu orei por vocês. Olhe, uma coisa é eu orar por você,
Outra coisa é Jesus orando por cada um de nós. Se você não tem na sua família muita gente que não ora por você, não se preocupe, Jesus está orando por você. Se vocês não têm muitos familiares cristãos que oram por você, não se preocupe, Jesus vive para sempre orando por cada um de nós. Irmãos, a Bíblia diz em Tiago diz o seguinte, que Elias, não era o senhor não, ele saiu que eu nem vi. Acho que é porque a cor dele do cabelo é da cor da tinta. E aí ele disse, Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, tinha as mesmas inclinações, tinha as mesmas tendências, sofria as mesmas tentações, mas ele aprendeu a orar. E ele disse, ele orou para que não chovesse, e não choveu durante 3 anos e meio. E orou outra vez. E a Bíblia diz que o céu se abriu e voltou a chover. Aí ele diz assim, por isso, se existe algum enfermo, chame os presbíteros da igreja. Porque a oração da fé salvará o doente. E se tiver pecados, ser-lhe-ão perdoados. Porque a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Agora você imagina, se a oração de um justo pode muito em seus efeitos, imagine Jesus fazendo uma oração por nós. Imagine ele diante de Deus apresentando a sua vida e a sua família. A Bíblia diz que no livro de Deus estão todos os dias da nossa vida. Eu vim aqui dizer para você que Jesus está orando por nós. O diabo está trabalhando contra nós. Nós temos fraquezas e inclinações a estarmos distantes da vontade de Deus, mas Jesus está orando por nós. E ele ainda diz assim a Pedro, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, o golpe que o diabo ia dar em vocês ia arrancar toda a fé. Vocês não creriam mais em Deus. Vocês não creriam mais no Evangelho. Vocês não creriam mais em mim. Mas eu orei para que a fé de vocês não desfalecesse. Porque Ele é o nosso autor e consumador da fé. Foi Ele que nos deu e Ele que vai nos preservar até que Ele venha arrebatar essa igreja. Ele diz a João, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e verdadeiro, o que era, que é e que haverá de vir, o Todo-Poderoso. Eu roguei por ti para que vocês não perdessem a fé. Você já passou por momentos que você diz, é essa semana que eu desvio. É hoje que eu desvio. É hoje que eu saio da igreja. Estou falando de madureira, estou falando da presença de Deus mesmo. Você já passou por isso ou só foi eu? Mas por que a gente está aqui? Porque Jesus estava orando para que a nossa fé não desfalecesse. Nós não sabíamos, mas Ele estava diante do Pai, falando com Ele a respeito de nós. Eu me sinto privilegiado, porque Jesus fala de mim no céu. Sinta-se privilegiado, porque Jesus fala de você no céu. Ele ora por nós, por cada um de nós. E ele diz assim a Pedro, quando te converteres, confirma, fortalece teus irmãos. Ele não diz se te converteres, ele diz quando te converteres. Jesus já estava dizendo, olha, você não está muito crente hoje não, mas um dia você vai ficar. E eu gosto de Jesus porque ele vê depois da curva. A gente vê hoje e diz, esse aqui não dá em nada. Jesus está vendo amanhã, dizendo, esse aqui eu vou usar para salvar muita gente. No dia que Pedro negou Jesus, não foi o dia do final da história de Pedro. Talvez fosse para mim. Se eu olhasse e dissesse, Pedro não está com nada. Não é você não, viu Pedro? É o apóstolo. Eu diria, esse aqui que Jesus escolheu está perdido. Oh, Jesus que escolhe ruim esse povo. Jesus estava vendo Atos 2, irmão. Pedro cheio do Espírito Santo pregando e quase 3.000 almas aceitando Jesus como Salvador. A gente olha para o agora, Jesus olha para o amanhã. A gente, eita, hoje eu não estou com nada. Hoje eu estou com a vontade eu só vou para esse culto terminar de morrer. E aí Jesus olha para o amanhã. Vai continuar orando por mim, por você, para que a gente não perca a fé. Quando te converteres, deixa eu fechar, senão o pastor vai me bloquear. Olhe,
Quando Jesus diz para ele, quando te converteres, Jesus já tinha feito promessas para Pedro lá atrás. Uma certa feita ele disse, quem os homens dizem que eu sou? Alguém disse, é Jeremias, Elias, um dos profetas. Aí Jesus, e vocês acham que eu sou quem? Quem dizeis que eu sou? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus, pá, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Mas na verdade não foi a carne e o sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E ele faz promessas a Pedro. Ele diz, olha, sobre esta pedra, que era ele mesmo, edificarei a minha igreja. E a partir de hoje seu nome não é mais Simão, seu nome vai ser Pedro. Em homenagem a essa declaração que você fez, vou botar um apelido em você. E quando a gente fala Simão na Bíblia, ninguém sabe quem é. Mas quando a gente fala Pedro, todo mundo sabe, porque o apelido que Jesus colocou nele estava acima do nome que o pai deu. Olha que coisa fantástico, né? Jesus disse, teu apelido agora é Pedro. E aí Jesus faz promessas, dizendo, eu vou te dar as chaves do reino. Quando vocês concordarem aqui, a gente vai concordar lá no céu. Quando vocês abrirem aqui, a gente abre também lá. Quando vocês fecharem aqui, lá também nós vamos fechar a torneira. Depois Pedro peca, depois Pedro nega, depois Pedro chora amargamente diante do seu pecado, mas Jesus anteriormente tinha garantido, eu vou te dar as chaves do reino. Você pode não estar bem hoje, mas ontem Jesus fez uma promessa e ela diz respeito a você. E não é o dia de hoje que define quem você é na presença de Deus. O que define é aquilo que Jesus falou em relação a você. No texto tinha o diabo, tinha a nossa fraqueza, mas tinha Jesus intercedendo por nós. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.